Conta-se a história de um pastor que, em sua primeira pregação em sua nova igreja, a igreja que ele tinha acabado de assumir, ele decidiu pregar uma mensagem acerca do amor, acerca da importância do amor. E toda a igreja ficou maravilhada com a pregação do novo pastor. Quando o culto terminou, muitos vieram à frente, deram as boas-vindas a esse pastor e parabenizaram ele pela excelente mensagem que ele trouxe. O culto terminou, a igreja fechou, a semana foi caminhando e o pastor foi começando a conhecer as suas ovelhas, foi visitando os lares. A semana passou e o domingo seguinte chegou. Quando o domingo seguinte chegou e os irmãos entraram na igreja, eles ficaram se perguntando: qual vai ser o assunto da mensagem de hoje do nosso novo pastor? Sobre o que ele vai pregar nessa noite? E quando a hora da mensagem chegou, para surpresa de todos, o pastor decidiu trazer exatamente a mesma mensagem que ele tinha pregado na semana anterior. A mesma mensagem sobre o amor. A igreja ficou espantada. Como assim? A mesma mensagem, 2 domingos seguintes. Talvez o nosso pastor teve uma semana muito ocupada, não deu para ele estudar. Então ele teve que repetir a mensagem. Mas vamos dar um desconto para ele. Quem sabe, no próximo domingo, ele traga uma mensagem nova para os nossos corações. Semana foi passando, o pastor novamente foi visitando as casas, conhecendo as famílias. E o domingo seguinte chegou. Terceiro domingo daquele novo pastor na sua nova igreja. E a igreja perguntando: qual vai ser o assunto da mensagem que o pastor vai pregar hoje? E para surpresa de todos e irritação deles também, o pastor pregou novamente a mesma mensagem sobre o amor. A mesma mensagem, sem tirar nada, sem acrescentar nada. Quando o culto terminou, vários irmãos correram para a frente do pastor e perguntaram: que negócio é esse, pastor? O senhor não estuda não para pregar? 3 domingos a mesma mensagem sobre o mesmo assunto, pegaram até no pulso do pastor, com tanta raiva. O pastor esperou que todos se acalmassem, e quando todos terminaram de falar, com uma calma impressionante, ele olhou nos olhos deles e disse: quando vocês começarem a praticar a primeira mensagem que eu preguei, eu prego um assunto diferente. Meus irmãos e minhas irmãs, você lembra quantas mensagens sobre o amor você já escutou? Creio que foram inúmeras. Mas a pergunta é: até que ponto nós temos conseguido praticar aquilo que ouvimos acerca de viver em amor? Por exemplo, como nós temos reagido quando as pessoas nos tratam mal? Quando as pessoas dizem o que nós não queríamos ouvir ou fazem o que nós não gostaríamos que elas fizessem conosco? Será que nós temos conseguido reagir em amor? Será que nós temos reagido com amor até para com aqueles que nos tratam mal? Pois é sobre isso que nós iremos meditar nessa noite. Para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus na amada epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 12. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Eu aproveito esse momento para reforçar a nossa alegria
com a presença de cada um de vocês, tanto os nossos irmãos, como também os nossos amigos, aqueles que nos visitam também de outras igrejas. Sejam bem-vindos em nome de Jesus também, aqueles que não puderam estar aqui, mas estão nos acompanhando por meio das redes sociais. Para quem não sabe, Romanos possui 16 capítulos. E os capítulos de 12 a 16, os capítulos finais de Romanos, eles formam aquilo que nós chamamos de parte mais prática da Epístola de Paulo aos Romanos. Por quê? Porque se nos capítulos iniciais, capítulos 1 a 11, o apóstolo Paulo foi mais doutrinário sobre o que é que nós merecíamos de Deus, que é a morte, que é o castigo. Mas Deus nos amou e enviou seu Filho para morrer por nós, ou seja, teve misericórdia de nós. Nos capítulos 12 a 16, na parte mais prática, Paulo vai falar sobre como nós devemos agir baseados na misericórdia que Deus teve de nós. Quem reconhece que está aqui por causa da misericórdia de Deus? Levanta a mão. Pois é exatamente isso que Paulo mostra nos capítulos 1 a 11 de Romanos. Todos nós somos pecadores. E porque nós somos pecadores, nós não merecemos o céu. Nós não merecemos bênção. Nós merecemos castigo. Nós merecemos o inferno. Mas Deus nos amou a tal ponto de enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar, que nós devemos nascer do Senhor. Deus teve misericórdia de nós. E aí, quando chega no capítulo 12 em diante, Paulo vai nos ensinar de forma prática como nós devemos viver o dia a dia, baseados nas misericórdias de Deus. Ele já começa no capítulo 12, nos versos 1 e 2, dizendo que por causa das misericórdias de Deus, nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Aí quando chega nos versos 3 a 8, Paulo diz que por causa das misericórdias de Deus, agora, nós que antes servíamos ao mundo, ao mal, agora vamos servir a Deus com o dom ou os dons que Ele nos deu. Todo crente tem pelo menos um dom. E Paulo vai dizer, sirva a Deus com o dom que você recebeu. Aí quando chega nos versos 9 a 21, que são os versos nos quais nós vamos meditar hoje, Paulo fala sobre colocar o amor em prática. E ele vai mostrar isso falando sobre 2 tipos de mandamentos. Primeiro, Paulo vai falar sobre mandamentos gerais, sobre vários assuntos, como se Paulo apontasse uma metralhadora de mandamentos para nós. E aí depois, na segunda parte, Paulo vai falar sobre mandamentos específicos sobre vingança. Primeiro ele fala sobre vários assuntos de forma geral, para depois ele falar sobre vingança. Vamos ver então cada uma dessas partes, começando pelos mandamentos gerais sobre diversos assuntos. São vários mandamentos pequenos aqui que nós vamos estudar agora. Paulo começa o verso 9 dizendo: o amor seja sem hipocrisia. O amor seja sem hipocrisia. A palavra hipocrisia significa fingimento, dissimulação. Uma palavra que vem do teatro grego. Os atores na Grécia, eles usavam máscaras. E eles eram chamados de hipócritas. Os hipócritas eram os atores que usavam a máscara. Mesmo eles sentindo tristeza, às vezes eles usavam uma máscara de alegria. Então era alguém que sentia algo, mas mostrava outra coisa. Daí vem a palavra hipocrisia. Que é alguém que demonstra algo que não é, o que não sente. Então, quando Paulo diz o amor seja sem hipocrisia, o que ele está dizendo é que quando formos demonstrar amor a alguém, seja por meio de palavras ou por meio de atos,
que essa demonstração ela seja sincera. Ela não seja uma demonstração falsa, fingida, dissimulada. Que você não ame alguém fingindo amar essa pessoa. O amor seja sem fingimento, sem hipocrisia. Talvez o maior exemplo bíblico de alguém que amou com hipocrisia foi Judas. Quando Judas se aproxima de Jesus, ele o chama de mestre. E ele ainda dá um beijo em Jesus. Ele demonstra amor, porém é um amor fingido. É um amor hipócrita. Porque é o amor, o beijo de quem quer o mal da outra pessoa. Está entregando aquela pessoa à morte. Então Paulo diz que o nosso amor de uns para com os outros não pode ser um amor fingido. Você não pode dizer que ama o irmão quando dentro você quer que o trem passe por cima dele. Você quer que ele morra, você quer que ele... Que crente chato! Isso é o amor hipócrita. Paulo diz que o amor seja sem hipócrisia. Depois, ainda no verso 9, ele diz: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Não sei como é que está na versão de vocês, mas detestar aqui significa odiar violentamente. É essa atitude que nós devemos ter para com a maldade, seja ela qual for. Nós não podemos ser coniventes com maldade. Pelo contrário, temos que detestar o mal, ter raiva do mal, odiar o mal, seja contra quem for. A gente não pode aceitar a maldade contra ninguém. Mas, pastor, como é que eu vou detestar o mal? Paulo diz: apegando-vos a quê? Ao bem. Essa expressão apegando-vos, ela no grego é kolao, de onde vem a palavra cola. Apegar-se ao bem significa seguir o bem de perto, colar nas coisas boas mesmo, se aproximar, ficar junto daquilo que é bom, daquilo que presta. E um grande exemplo disso para mim são aquelas pessoas que assim que se convertem, fazem logo duas coisas. Você já deve ter visto isso. Pelo menos deveria acontecer com todos nós. Primeira coisa que alguém que se converte faz é se afastar de algumas coisas. Se afastar de alguns ambientes. Se afastar de algumas práticas. Até de algumas más companhias. Ele começa a detestar o mal. Ao mesmo tempo em que ele se apega ao bem. O novo convertido normalmente ele quer estar junto da igreja o tempo todo, quer estar com a Bíblia o tempo todo, quer estar nos cultos o tempo todo. Então Paulo diz: é esse o padrão que eu e você devemos seguir. Detestar o mal, se afastar do mal, não quer nem saber, não quer nem conversa, e se apegar ao bem. Se apegar ao que é bom, colar, chegar junto daquilo que é bom aos olhos do Senhor. Paulo está falando sobre coisas práticas. E aí, indo adiante, no verso 10, ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Irmãos, o que Paulo diz aqui é fantástico. O amor fraternal significa, sabe o quê? Quem tem família aqui? Quem ama a sua família aqui na vida? O amor fraternal é o amor que você tem pelos seus. É o amor que você tem pelos seus parentes. É o amor que você tem pela sua própria família. Então, o que Paulo está dizendo é que nós devemos amar os irmãos da igreja, escute, como se eles fossem membros da nossa própria família. Olha que coisa linda, irmãos. Amai-vos uns aos outros, ou seja, os irmãos como?
com amor fraternal, ou seja, com aquele amor que você tem pela sua família. Irmãos, eu li isso aqui, eu fiquei me perguntando, como é que fica aquela turma que acha que dá para você ser crente sem ter igreja? Como é que fica aquela turma que acha que você pode congregar em uma igreja, mas de longe? Vou congregar, mas eu não quero me envolver muito. Não dá. A Bíblia não diz que é para você ficar de longe, não. Você está nos visitando hoje, amém? Continua crescendo. Mas o alvo de Deus para mim e para você é que nós nos envolvamos com a igreja, que nós amemos a igreja como se fosse a nossa própria casa, como se fosse a nossa própria família. Não dá para ficar alheio, ficar longe. Não, tem que amar o sangue, é como se fosse sangue mesmo. Só que é um sangue azul, que é um sangue real. Paulo vai fortalecer esse ensinamento quando ele escreve a Timóteo. E ele diz: Timóteo, trate os senhores da igreja, eu acho isso lindo, como se fossem o seu pai. Tratem as senhoras como se fossem sua mãe. Trate os irmãos da igreja como se fossem seus irmãos de carne. E as irmãs como se fossem suas irmãs. Estão ouvindo, jovens? Tem que tratar as irmãs como se fossem a sua própria irmã carnal. Então, se você não ama a sua família carnal, você está errado. Mas se você ama a sua família carnal e não ama a sua família espiritual, a igreja, você também está errado. Deus quer que você ame a igreja como se fosse a sua própria família. Depois, ainda no verso 10, Paulo diz: preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu entendo que Paulo está dizendo aqui é que cada um de nós tem que se apressar. Preferindo significa dar um passo à frente. Não em ser honrado, mas em honrar os outros. Na igreja tem que ter uma briga. Que briga é essa, pastor? Não é a briga para ver quem é mais importante. Não é a briga para ver quem é mais honrado. Na igreja tem que ter uma briga para honrar os outros. Eu vou me esforçar para honrar os meus irmãos, sem me preocupar se eu mesmo estou sendo honrado. Preferindo-vos em honra uns aos outros, significa: antes que você me honre, eu quero ir na frente e quero honrar você. Eu quero te respeitar, eu quero te elogiar, eu quero te abençoar. Isso é o amor na prática. Isso é amar de verdade. Aí Paulo continua. Vamos para o verso 11. Paulo começa o verso 11 dizendo: no zelo não sejais remissos. A ideia aqui é que você não seja vagaroso fazendo as coisas de Deus. É que você não seja negligente. No zelo não sejais remissos, não seja preguiçoso nas atividades espirituais. Ao invés disso, ainda no verso 11, Paulo diz: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Como isso é importante, irmãos! Fervoroso vem de ferver, vem de ter uma disposição. Que Paulo está comunicando aqui é que no serviço do Senhor eu tenho que ter uma garra, eu tenho que ter uma vontade enorme de servir ao meu mestre. Aí eu pergunto: tem sido assim? Nós temos sido ferventes no serviço do Senhor?
Como é que às vezes a gente sai de casa para vir para o culto aí? É ou não é empurrado por alguém? Como é que às vezes a gente sai de casa para servir ao Senhor? Arrastando, né? A perna. Muitas vezes é assim, sabe por quê? Muitas vezes nós gastamos toda a nossa energia, toda a nossa vontade no serviço secular, no trabalho, no estudo. Aí quando chega na hora de servir a Deus, cadê a energia? Cadê a vontade? Cadê o fervor? Congelado. Esfriado. O que nós temos que fazer? Nós temos que ter disposição para fazer as coisas do trabalho, do colégio, da faculdade, sim. Mas quando chegar na obra de Deus, aí eu vou ter mais disposição ainda. Sabe por quê? Porque quando nós partirmos dessa terra, o que nós conquistamos materialmente não nos acompanha para a eternidade, não. Mas o que nós fizemos como obra de Deus, Apocalipse vai dizer que elas vão nos acompanhar para quando nós formos para o céu. Uma coisa mais importante que nós podemos fazer nessa terra é servirmos ao Senhor. É por isso que Paulo diz: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, se você está aqui essa noite e ainda não começou a servir ao Senhor, comece ontem. E se você já está servindo, mas não está servindo com tanta vontade, faz o seguinte: taca fogo no coração, coloca lenha na brasa, queima de vontade de servir a esse Deus. Porque não tem nada mais importante do que servirmos a Ele. Diz para Deus: Deus, me ajuda a ter um coração mais desejoso de te servir. Eu quero queimar de vontade de servir ao Senhor. Eu quero que alguém chegue perto de mim e sinta o calor do meu serviço para ti. Que Deus abençoe o nosso serviço na obra de Deus. Quando chega no verso 12, Paulo dá 3 ordens muito conhecidas. A primeira é: regozijai-vos na esperança. A ideia aqui é: quando você estiver triste, alegre-se na esperança. Ou seja, lembre-se daquilo pelo qual você espera. Você espera por algo que Deus faça algo? Então, alegre-se na esperança de que Deus vai fazer algo que Ele prometeu na sua vida. A segunda ordem, do verso 12, é: sede pacientes na tribulação. Ou seja, não perca a paciência em meio às dificuldades. Pastor, mas já faz tanto tempo. Continua esperando, não perde a paciência. A Bíblia fala muito sobre isso. Quem perde a paciência, perde tudo. E para fechar o verso 12, Paulo diz: na oração, perseverantes. Uma das coisas que vai mostrar que você ainda está sendo paciente na tribulação é você continuar orando. É você perseverar em oração. Certa vez, Jesus contou uma história sobre uma viúva que foi até o juiz da sua cidade dizendo: julga a minha causa. Só que o juiz não queria julgar. Ele não estava nem um pouco preocupado com aquela viúva. Mas ela importunava o juiz. Ela persistia: julga a minha causa. Julga a minha causa. Julga a minha causa. Até que teve uma hora que o juiz não aguentou. Eu não estou nem ligando para essa viúva, mas como ela me perturba, eu vou julgar a causa. Deus não é um juiz como esse. Ele nos ama. Então, se um juiz ruim atende uma viúva que persiste pedindo,
quanto mais o nosso juiz maravilhoso não vai me atender e te atender se nós persistirmos em oração. Não desiste de orar. Persevera na oração. Se for da vontade de Deus, se for para o nosso bem, quando a hora certa chegar, Ele vai bater o martelo e Ele vai atender. Verso 13. Compartilhar as necessidades dos santos. Compartilhar aqui significa participar. É o que muitos fizeram hoje. É ver as necessidades dos outros, não apenas como dos outros, mas nossas. Quando eu era mais jovem, tinha uma propaganda, não sei quantos lembram, no ar. E a propaganda dizia assim: se o seu problema é parar de beber, o problema é nosso. E essa é a atitude do crente. O seu problema não é apenas seu. O seu problema é nosso. A sua dificuldade também é minha. Compartilhar as necessidades dos santos. Significa aí, a sua dificuldade também é minha dificuldade. Agora, quando a minha dificuldade aparecer, ela também vai ser sua. As dificuldades uns dos outros. Compartilhar as necessidades dos santos. Veja que Paulo já está preparando a igreja para a contribuição que ele vai pedir para os crentes pobres da Judéia, quando chegar nos capítulos seguintes. Ainda no verso 13 ele diz: praticar a hospitalidade. Praticar aqui significa, sabe o quê? Procurar. Ao invés de se esconder da oportunidade de ser hospitaleiro, nós temos aqui procurar a oportunidade de recebermos alguém que precisa na nossa casa. Antigamente, esse mandamento era essencial, porque os cristãos eles eram expulsos das suas casas. E muitas vezes eles não tinham onde morar. E aquelas pessoas que tinham lá, eles recebiam esses cristãos nos seus lares, recebiam pregadores na sua própria casa. Quando eu li isso, eu lembrei, quando eu era mais jovem, eu saía pelo interior. Às vezes eu era enviado pela igreja para pregar nos interiores do estado. E às vezes eu ia só. E às vezes, muitas vezes eu lembro de quantas famílias abriram as suas casas para me receber. Um jovem, desconhecido, estranho, mas havia famílias disponibilizando um quarto da sua casa, a sua mesa, o seu alimento, para que o pregador lá de Maracanã viesse pregar a palavra de Deus para eles. Então, eu louvo a Deus, eu lembro desses momentos, e é isso que nós devemos fazer. É claro que a gente não vai receber em nossa casa pessoas que vêm fazer o mal, mas isso não é desculpa para fechar as portas para todo mundo. Tem pessoas que precisam, às vezes nós vamos receber aqui missionários, vamos receber pastores de outros lugares. E aí eu queria ver na igreja uma briga para receber essas pessoas na sua casa. Praticar a hospitalidade. Irmãos, até aqui Paulo deu várias ordens difíceis. Mas agora tudo vai melhorar quando a gente chegar no verso 14, viu? Ou será que não? Verso 14, o que diz? Abençoai os que vos... Oh, glória! Abençoai e não amaldiçoeis. O que é que dá vontade de fazer com aqueles que nos perseguem? Por exemplo, no trabalho. O que é que dá vontade de fazer? Dá vontade de mandar para lugares que não convém dizer, né? Dá vontade de fazer coisas que nós não deveríamos dizer para essas pessoas, falar coisas que nós não deveríamos falar. Porém, o que Paulo está dizendo aqui é que quando nós amamos, nós dizemos aquilo que somente Deus nos capacita a dizer. Nós abençoamos essas pessoas. Nós dizemos, ei, Deus te abençoe. Com hipocrisia, não. De coração. Paulo está dizendo aqui que é para você
suportar calado. Não vou falar nada, não vou falar nada. Isso já é o começo. Mas ele diz que você tem que abrir a sua boca e rogar praga não. Rogar bênção na vida de quem te persegue. Alguém chega para você e diz, ei, não sabe o que foi que fulano de tal falou de ti. Aí você diz, fui mesmo? Pois diga para ele que eu quero que Deus o abençoe. Eu quero que a casa dele se enche de bênção. Que os filhos dele se formem em medicina. Que ele fique rico. E principalmente, que ele sirva ao Senhor. Interessante que Paulo diz abençoe e não amaldiçoe. Parece que Paulo pensou. Às vezes a gente abençoa e já quer amaldiçoar, né? Volta atrás, não, Senhor, mas ele não merece. Aí Paulo diz abençoe e não amaldiçoe. Jogue bênçãos na vida de alguém. A gente vai já falar um pouco mais sobre isso. Mas aqui Paulo está agindo de acordo com o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5. Se não quiser, não precisa abrir lá. Mas eu queria ler Mateus 5, 43 a 48. Jesus disse assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Por quê? Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa teis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ah, se não me der a paz, eu também não dou. Falou o desviado. Volte para os caminhos do Senhor hoje. Na hora da apego, vem à frente, se reconcilie com Cristo. Porque Jesus nos ensina a saudar a todos, dar a paz do Senhor a todos, não só aos que nos amam. Voltando lá para Romanos, verso 15, Paulo dá duas ordens que se complementam. São elas: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Existem duas excelentes formas de descobrir se alguém tem raiva de você. Se alguém é teu inimigo. Primeiro, ele se alegra com o teu fracasso. Quando você cai, ele manda. Segundo, ele murcha com o teu sucesso. Quando você faz algo bem, quando você está feliz, o teu inimigo fica triste. Quando você está triste, o teu inimigo pula de alegria. Porém, quem ama é o contrário. Quando nós amamos alguém, e esse alguém está alegre, como é que nós ficamos? Alegres. Quando nós amamos alguém e esse alguém está triste, como é que nós ficamos? Tristes. Nada de inveja. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Para concluir essa parte geral da passagem, Paulo diz no início do verso 16: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, ou seja, procure tratar as pessoas com igualdade. Segundo, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. A ideia aqui é procure, ao invés de estar com pessoas orgulhosas, que é a tendência do ser humano, pessoas ricas, procure estar com pessoas humildes. Humildes materialmente e humildes espiritualmente. Procure essas pessoas. Esteja com essas pessoas. E aí, para concluir, no verso 16 ele diz:
Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não se ache tal. Não se ache sábio. Reconheça, Senhor, eu preciso de Ti. Peça conselho, peça ajuda. Reconheça que precisa das outras pessoas. Essa então é a parte geral, na qual Paulo passou a maior parte do texto. Mandamentos gerais sobre assuntos diversos. E aí eu queria concluir agora falando sobre mandamentos específicos sobre um assunto só. Talvez é o teste do amor, é a vingança. Paulo fala só sobre a vingança nos versos 17, 18, 19, 20 e 21. Ele começa no verso 17, dizendo: não torneis a ninguém mal por mal. Tornar mal por mal significa o famoso pagar na mesma moeda. Ah, me tratou assim, pois é assim que eu vou tratar também. É o que dá vontade da gente fazer, não é? Mas é justamente o que a palavra de Deus diz para nós não fazermos. Não torneis a ninguém mal por mal. O amor não faz isso. Quem ama não faz isso. Ao invés disso, Paulo diz: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Notou a expressão esforçai-vos? Sabe o que ela significa? Planejar. Ao invés de passar tempo planejando a vingança, passa tempo planejando como você vai retribuir o mal com o bem. Como o Senhor posso retribuir o mal que me fizeram com o bem? Ele diz perante todos os homens. Aí no verso 18 ele diz: se possível, quanto depender de vós, então já está aqui. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O que isso significa? Haverá momentos em que a paz não será possível, mas que não seja por minha culpa. O que eu puder fazer para que a paz exista, eu vou fazer. Se for preciso procurar para conversar, quem errou foi ele. No que depender de vós, tende paz. Então eu vou lá e converso. Eu já fui uma vez, eu vou de novo. E eu vou de novo. Se for preciso engolir sapo, eu vou engolir sapo. Desde que não comprometa a palavra de Deus. E se for preciso botar a mão no bolso e ter prejuízo, se eu puder, eu vou ter prejuízo para ter paz. A Bíblia ensina isso em vários lugares. Jesus não precisava pagar imposto, mas ele mandou Pedro pescar o peixe, onde tinha as moedas para pagar o imposto. Jesus disse: Pedro, sabe para que é isso aí? Para que nós não nos escandalizemos. Nós vamos pagar, se for preciso, para não escandalizar. Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Aí quando chega no verso 19, Paulo fala com mais clareza. Ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Quando eu era criança, eu li isso aqui, eu pensava: eu tenho que dar lugar à ira. Então, se eu ficar irado, eu tenho que dar lugar para a minha ira. A ira aqui não é a nossa ira, é a ira de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo: sai da frente, deixa que a ira de Deus resolve, não a tua ira, não a minha ira. Ele está citando aqui Deuteronômio, capítulo 32, verso 35. O que Paulo está dizendo é que quando nós somos crentes, quando nós somos cristãos, nós acreditamos em Deus de tal forma que nós não nos vingamos.
Nós acreditamos que Ele vai resolver a questão por nós. E quando Ele resolve, é pior do que se nós resolvêssemos. Ah, pastor, então quer dizer que alguém faz o mal para mim e eu vou cruzar os braços, né? Vou cruzar os braços e não vou fazer nada. A pessoa me maltratou, disse que não deveria ter dito, aí eu vou cruzar os braços, né? De jeito nenhum. É claro que não. Se alguém fizer o mal a você, você não pode cruzar os braços. Você tem que descruzar os braços para fazer o bem para ele. Para retribuir com o bem. É isso que Paulo fala no verso 20. Ele diz, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, deixa ele morrer. Dá-lhe de comer, não é envenenado. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Muitos se têm discutido sobre essas brasas vivas. Quando alguém nos faz o mal, nós retribuímos com o bem. Brasas vivas são colocadas sobre a cabeça da pessoa. O que são essas brasas vivas? Será que é a brasa viva da ira de Deus caindo sobre ele? Ou será que é a brasa viva da consciência dele sendo transformada pelo bem que você causou? Sempre que eu leio esses versículos, eu lembro de um retiro no qual eu fui. Eu tinha 16 anos nessa época. E eu não vou dizer que eu estava meio rebelde, não. Eu estava 90% rebelde. Pense num menino de 16 anos rebelde. Aí minha mãe pagou, eu fui para o retiro, para o acampamento. Chegando lá, começou uma partida. E tinha um outro time, um pastor americano. Eu de cara não gostei desse pastor. E aí quando foi jogando, eu joguei a bola com toda a força nos olhos desse pastor. E foi lente de óculos para todo lado. Você pensa que eu pedi desculpa? Porque foi... O jogo terminou, cada um foi para o seu dormitório. Ainda era cedo, ainda ia haver o culto. Alguns minutos se passam e eu vejo esse pastor vindo na minha direção. Só que ele vinha com um copo de refrigerante na mão. Ele se aproxima de mim e diz: toma, Tiago. Irmãos, eu fiquei todo quebrado. Eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que pensar. No começo eu desconfiei que ele estava envenenado, mas quando eu vi, não aconteceu nada. Irmãos, para encurtar a história, naquele retiro, eu me reconciliei com o Senhor Jesus Cristo. E eu já saí do retiro com o desejo de ser pastor, de servir ao Senhor. Aquilo mexeu com a minha consciência. E é isso que acontece. Quem faz o mal para você espera o quê? Que você retribua na mesma moeda. Ele já está esperando ao contrário. Aí você vem e diz uma palavra diferente. Você vem e faz um ato diferente. Um gesto diferente. A pessoa se desconcerta. É provável que brasas vivas significa brasas queimando a consciência daquela pessoa. O que eu sei, de fato, de verdade, é que se nós fizermos isso, Deus vai nos recompensar. Isso fica muito claro no texto que Paulo está citando aqui, que é Provérbios 25, versos 21 e 22. Paulo cita esse verso, só que lá em Provérbios, Salomão, o escritor, diz que Deus te retribuirá. Então, o mais importante não é sabermos o que vai acontecer com a pessoa, mas sabemos o que vai acontecer com isso.
Independente da pessoa se arrepender ou não, quando nós pagarmos o mal com bem, nós seremos recompensados por Deus. Quem acredita nisso? É só para quem acredita, viu? É só para quem crê. E o Senhor te retribuirá. Por isso, Paulo termina, finalmente, texto cheio de ordens. Paulo termina o verso 21 dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glórias! Interessante. Glórias. Interessante, Paulo, olha como a Bíblia ela é um livro magnífico. Paulo começa o verso 9 falando sobre mal e bem. E ele termina no verso 21 também falando sobre mal e bem. A diferença é que no verso 9 ele fala sobre mal e bem fora de nós. Deteste o mal e apegue-se ao bem, ou seja, que está fora de nós. Porém, eu creio que aqui no verso 21 ele está falando sobre mal e bem dentro de nós. Então o que ele diz é: não te deixes vencer do mal. Que mal? O mal que existe dentro de nós e quer nos derrotar. A vontade de se vingar, a vontade de retribuir, a vontade de dizer o que a pessoa merece, aquele mal que vai crescendo dentro de nós e quase manda em nós. Paulo diz: não deixa ele vencer, não deixa ele te controlar, mas vence esse mal fazendo o bem. Vence o mal dentro de você com o bem que Deus te capacita a fazer. Por falar em fazer mal ou bem, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse versículo ele foi citado em uma das séries mais famosas que existe no mundo. Não sei quantos já ouviram falar em Stranger Things. É uma das séries mais assistidas que existe no mundo inteiro. E existe uma cena na qual um personagem ele cita Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal. O problema é que na série o personagem cita esse versículo para incentivar as pessoas a se vingarem, a derrotarem criminosos na mente deles, matando esses criminosos. Ou seja, retribuindo o mal com o bem, mas o bem é matando essas pessoas, ou seja, se vingando. Aí eu pergunto para vocês: foi assim que o nosso Senhor Jesus venceu o mal na cruz? Como foi que Jesus venceu o mal na cruz do Calvário? Foi dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus venceu o mal fazendo o bem. E é exatamente esse o convite que ele faz para mim e para você nessa noite. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Eu não sei qual é o mal que está querendo te vencer. Eu não sei qual é a raiva, qual é a mágoa, qual é a tentação, qual é o pecado que está tentando derrotar você. Porque eu sei que o mal sempre está tentando nos derrotar. A raiva de alguém, a lembrança do que alguém fez, isso traz desânimo, isso traz depressão, isso traz medo, isso traz ansiedade, isso traz angústia. É o mal fora de nós, dentro de nós, querendo nos vencer, dizendo: ei, me segue, me obedece. Mas o convite de Jesus é: vem me imitar. Eu venci o mal com o bem, e você também pode vencer. Queria contar um pouco de louvor na frente, para nós já encerrarmos, adorando ao Senhor. Enquanto eu te convido a curvar a sua cabeça,
em reflexão pela sua própria vida. Qual é o mal que está tentando te atrair? Qual é o mal que está tentando te conquistar? Qual é o mal que está tentando te fazer obedecer a ele? É um mal fora de você, é um mal dentro de você, é uma mágoa, é um rancor, é uma falta de perdão. Eu não sei o que é. O que eu sei é que maior é Deus do que o mal nas nossas vidas. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus te convida nessa noite a derrotar esse mal dentro de você. Isso só vai acontecer quando você convidar para ser o dono da tua vida. Quando você parar de deixar a vida nas tuas próprias mãos e deixar a tua vida nas mãos do Senhor. Não se governe mais. Não seja mais o dono de si. Eu sei que essa luta está acontecendo agora mesmo. A luta entre o bem e o mal dentro de você, do seu coração. Pastor, mas como é que eu vou perdoar essa pessoa? Como é que eu vou liberar perdão? Como é que eu vou esquecer o que essa pessoa fez? O que ela está fazendo na minha vida? O que as outras pessoas fazem não compete a nós. Deus só vai cobrar o que nós fizermos. Deus só vai cobrar as nossas atitudes, as nossas decisões. E o que Ele está dizendo para mim e para você hoje é: não deixe que esse mal vença. Vença hoje com o bem. Com o bem que há em Jesus Cristo, que morreu na cruz por você, e agora te envia o Espírito Santo para te dar poder para vencer. Se a sua decisão esta noite é vencer o mal com o bem, enquanto nós estamos adorando ao Senhor, quero convidar você a vir até o altar e no final nós orarmos juntos, pedindo cada vez mais forças de você. Se você quer se render a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a oportunidade é essa. Deixe o reino de Jesus vencer dentro de você. Se você se afastou e quer se reconciliar, a oportunidade é essa. Se você quer renovar os votos, entregar uma área da tua vida nas mãos do Senhor, talvez uma lembrança que você guardava até hoje, mas da qual você quer se libertar hoje, sai daqui vitorioso. Deixe Jesus vencer por você. Quando estamos adorando, se você está tomando uma destas decisões ou outra, venha até o altar, nós queremos orar pela tua vida.
de Deus.